Pessoal, dando continuidade na resolução de exercício sobre o tema substâncias e misturas, né? Eu separei aqui mais dois exercícios, onde esse primeiro aqui, ele trabalha a concepção de modelos para representar as substâncias simples e substâncias compostas, né? Ou mistura de substâncias, que é o modelo das esferas. E o de baixo é a classificação através das fórmulas, para você identificar se é uma substância simples ou se é uma substância composta. Então, vamos dar ênfase, nesse momento, no primeiro exercício, tá? Então, dados os sistemas abaixo, determine o número de átomos, moléculas e substâncias. Pessoal, cada esfera dessa significa que é um elemento químico, tá? Porém, a legenda diz o seguinte, que cada cor, cada tamanho é um tipo de elemento químico. E que a gente contabiliza cada esfera dessa, a gente chama de átomos. Então, por exemplo, respectivamente, determine o número de átomos, que é o primeiro que ele pede. Então, nesse primeiro quadro aqui, nós vamos escrever que o número de átomos, nós temos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos 14 átomos nesse primeiro sistema, tá? E no segundo sistema, nós vamos ter quantos átomos? 3, 6, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso, vamos lá? 3, 6, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 átomos. Então, cada esferazinha a gente contabiliza como átomo. A próxima, na sequência, molécula. A molécula, pessoal, é o conjunto de átomos. Então, é cada conjuntinho desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 moléculas aqui dentro. No outro sistema, vou chamar então esse de sistema 1 e esse de sistema 2, tá? No outro sistema, então, nós temos quantas moléculas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, eu tenho no segundo sistema 7 moléculas. Agora chegou onde eu queria. E substâncias? Pessoal, os conjuntos que se repetem, tá? Se acaso se repetir algum conjunto aqui, se trata da mesma substância, tá? Então, vamos ver. Esse conjunto, eu vou até fazer um círculo para chamar atenção, tá? É diferente desse, certo? Então, já vou contabilizar que já tem duas substâncias. Por enquanto, também é diferente desse conjunto. E esse daqui, professora? Esse conjunto é igual àquele, uma pintadinha e uma sem pintar. Então, não vou contabilizar porque é a mesma substância. A única diferença é que ele tá virado, né? O escurinho tá para a direita e o pintadinho, né? No caso, o escurinho agora tá para a esquerda. Então, até agora nós temos 3, 4 conjunto, cuidado. Esse elemento químico pintado está no meio, já que estão nas pontas, então são diferentes. Então, quantas substâncias químicas eu tenho dentro desse sistema? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar que eu tenho 5 substâncias. Então, eu posso falar que aqui é uma mistura de substâncias. Ok? E ao lado, quantas substâncias que eu tenho nesse sistema? Então, esse conjunto é diferente desse. Já tenho duas substâncias que é diferente desse. 3, esse é o mesmo daquele, eu não vou contabilizar. Cuidado, esse pequenininho aqui é também um elemento químico, é um átomo, tá?
Lembrando que um conjunto de átomos representa um elemento químico, coisa que vocês vão aprofundar um pouquinho a mais logo após os modelos atômicos, né? Então, ó, 4 substâncias. Esse conjunto também é diferente dos demais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, porque esse se repete também. Se trata da mesma substância, tá? Então, quantas substâncias que eu tenho também no conjunto, no sistema 2? Também tenho 5 substâncias. Então, pessoal, resolvido esse primeiro exercício. E o segundo, classifique em simples ou compostas as substâncias. Eu vou colocar por partes aqui para ficar mais próximo. Pessoal, a regra é bem clara, tá? E é a seguinte, não tem como você errar essa questão se você lembrar daquela seguinte explicação. Cada elemento químico é representado por uma letra maiúscula, ó, C. E esse Lzinho aqui, esse Lzinho que está ao lado do C é minúsculo. Então, significa que se trata de um único elemento químico, que é o cloro, tá? Então, de novo, uma letra maiúscula com uma minúscula representa um único elemento químico. O que diz a regra? Que a substância simples, tá? Substância simples é quando só tem um tipo de elemento químico. Então, no caso da letra A, é uma substância simples. B, nós temos aqui quantas letras maiúsculas? Eu tenho já de cara, já estou vendo 2, porque lembra quando aparecem as minúsculas, está acompanhando a letra maiúscula ao lado. Por mais que você ainda não sabe todos os elementos químicos, você ainda não tem esse conhecimento, até porque você não tem obrigação de saber, porque existe uma tabela periódica para ser consultada. Então, você vai conseguir resolver essa questão pela quantidade de letras maiúsculas, porque se trata de elementos químicos diferentes, né? Se você vê, ó, Ca, cálcio, Cl, cloro, cloreto de cálcio, inclusive. Não estou aqui ensinando nem cobrando, tá, o nome da substância, mas é bom você começar a aprender também. Então, aqui é uma substância composta. Por quê? Porque são elementos químicos diferentes. Só um único elemento químico. Então, aqui é uma substância simples. Na letra D, eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Eu tenho 3 elementos químicos aqui, ó, diferentes. Então, é uma substância composta. Letra E, eu tenho sódio e cloro, né? Então, eu tenho aqui uma substância composta, que é o cloreto de sódio. Na F, eu tenho só o carbono. Então, eu tenho uma substância simples. Na G, eu tenho só o oxigênio, só um tipo de elemento químico, só uma letra maiúscula. Então, substância simples. Na H, eu tenho o Fe de ferro e o oxigênio, ou seja, eu tenho 2 símbolos, né, de elementos químicos diferentes, então eu tenho uma substância composta. E é isso, pessoal, bem tranquilinho, tá? Eu tenho certeza, vocês assistindo certinho os vídeos de apoio de explicações que está na plataforma, lendo o material indicado, a resolução dos exercícios vai ser bem tranquilo, tá bom?